Demos graças a Deus pela grande testemunha que temos em nossos corações, o Espírito Santo, e pela obra da salvação que este Espírito Santo tem consumado em nós, e ainda pela inteligência e força que nos tem proporcionado. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Oremos. Onipotente e Deus Criador, as nossas bocas estão cheias de louvor, de gratidão por esta data, Senhor. Primeiro, porque em 1880, 3 homens enviados por Ti vieram das Américas para Benguela para começarem com o trabalho da evangelização em conformidade com o mapa que eles traziam, que era atingir o Bié. Te damos graças, Senhor. Muito obrigado, porque estes 3 homens que vieram trouxeram a luz, trouxeram 2 pastores e 1 professor para poderem ensinar as pessoas, para que as pessoas leiam por si mesmas a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pela visão que as agências missionárias tiveram no século XVIII, XIX, pois que os que vieram no século XX não se interessam mais das escolas, não se interessam mais da saúde, não se interessam do melhoramento do povo, pois que a ênfase mudou. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo 11 de novembro de 1975, data que os 3 movimentos de libertação sentaram e, na verdade, assinaram que seria este dia, depois de passarmos pelo processo eleitoral. Não aconteceu, tu, Senhor, sabes que não houve eleições, pois que o que imperou era a força das armas. E foi o que, na verdade, imperou e impera até neste dia, ó nosso Deus. Nosso Pai Celestial, até quando o teu povo em Angola será levado pela força das armas? Até quando, Senhor? Nosso Pai eterno, nós te agradecemos de qualquer das formas, mas queremos que aqueles que nunca se beneficiaram da independência neste país, pelo menos seus netos, se não serão seus filhos, possam ver um lugar ao sol, ó Deus. Nosso Pai, nesta manhã de dia 11, venha e esteja com cada um de nós, com cada um dos angolanos. Venha, Senhor, e capacite-nos a sermos verdadeiramente teus instrumentos. Nós te pedimos isto nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o texto para este dia, o lecionário diz que é exatamente extraído na primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo 9, aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 até ao versículo 23. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 até ao versículo 23. Mas nós queremos ler do versículo 18 até 23. E assim nós lemos
Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como um judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Nosso bendito Pai, mil graças te rendemos pela tua revelação a nós homens e mulheres finitos, homens e mulheres temporais, homens e mulheres que de manhã florescem, à tarde cortam-se e secam, como a erva do campo. Te damos graças, Senhor nosso Deus, pela tua palavra. Permita assim que a tua palavra seja-nos uma âncora para podermos viver e fazermos a tua vontade e o teu querer. Venha fazer isso conosco, Senhor, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para hoje, 11 de novembro de 2022, neste dia dedicado a IECA e o Dia da Independência Nacional de Angola, o tema que diz: anunciar o Evangelho é uma obrigação espiritual. Anunciar o Evangelho é uma obrigação espiritual. Neste texto que nós acabamos de ler, na verdade, nós descobrimos a forma pela qual o apóstolo São Paulo se distancia, na verdade, de criar embaraço aos coríntios. Não é isso que, na verdade, o apóstolo Paulo faz e traz ao de cima no seu ensino. Não é. Não é para envergonhar os coríntios. Não é isso que, na verdade, o apóstolo faz. Ele se apressa a acrescentar que não usou nenhum desses direitos no passado e não tem a intenção de fazê-lo agora. Colocar aqueles que te ouvem, colocar os teus ouvintes, os ouvintes do teu discurso, que não é qualquer outro discurso, mas é o discurso do Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva. Não, Paulo não diz. Na realidade, Paulo afirma
melhor me fora morrer que usá-los. Na verdade, 9, versículo 15. Era algo a respeito do qual ele se sentia livre para gloriar-se. Paulo não podia gloriar-se de sua pregação do Evangelho, pois quanto a isso, ele não tinha escolha. Ele afirma que sobre mim pesa esta obrigação e que sofrerá se não a cumprir. Versículo 16, portanto, capítulo 9, versículo 16. Paulo não explica que tipo de sofrimento seria esse, mas pode bem ser que sua consciência o incomodasse quando ele não pregava o Evangelho, pois se sentia como se estivesse traindo o amor de Cristo por ele e, portanto, seria julgado por sua falha no último dia. Paulo encara a pregação do Evangelho como um dever e não como algo que fizesse voluntariamente. 9, versículo 17. No entanto, ele tem escolha quanto ao receber ou não qualquer recompensa financeira por sua pregação e se orgulha de recusar-se a recebê-la. Evangelizando, né? Não, isso ele o fez de graça, conforme o versículo 18. Esta era claramente sua prática regular. Nós encontramos este exemplo na Epístola aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, e em a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. E nós encontramos no relato escrito pelo médico Lucas em Atos, capítulo 20, versículo 33 a 35. E, na verdade, agora, nesta epístola, portanto, na epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 a 15. O princípio orientador de Paulo era ganhar o maior número possível. Portanto, conforme ele o diz, capítulo 9, versículo 19, essa foi a razão pela qual não usou seus direitos, afirmando: fiz-me escravo de todos. Seu amor abnegado que o levou a renunciar a privilégios aos quais tinha direito contrasta com o conhecimento dos coríntios, a respeito do qual eles se orgulhavam e ao qual se apagavam, mesmo que isso viesse a prejudicar outros. Paulo era flexível, como ilustra a circuncisão de Timóteo, com o propósito de evitar uma ofensa desnecessária. Ele se tornou para os que vivem sob o regime da lei, como os judeus, como se eu mesmo assim vivesse observando a lei, embora
soubesse que isso não era necessário para a salvação. Tanto o versículo 20. De modo semelhante acontece nos versículos subsequentes. Paulo, na verdade, não vem ao de cima para envergonhar os coríntios. Não é. Pelo contrário, ele traz esta humildade para poder ganhar a muitos, ganhar muitas almas para Cristo, e estas almas serem salvas. Para Paulo era muito mais importante do que pensar em qualquer remuneração. Seus crentes eram fracos. Paulo estava preparado para adaptar-se aos seus escrúpulos, ao tornar-se tudo para com todos, conforme capítulo 9, versículo 22b. Ele não estava abandonando seus escrúpulos. Ao contrário, demonstrava sua disposição de entrar na vida das outras pessoas e compartilhar suas circunstâncias. Em suas palavras, tudo faço por causa do Evangelho, versículo 23, e pelo desejo de partilhar das bênçãos que Ele realmente traz. E é isto que, na verdade, aqueles 3 homens que vieram da América fizeram. Não vieram mostrar a nós, angolanos, a nossa nudez. Não é isto. Não vieram mostrar a nós, angolanos, de que nós éramos iletrados. Não é isso que fizeram. Pelo contrário, sentaram para poderem aprender da cultura africana, o que muitos dos eruditos que nós temos hoje não fazem. Sentaram para poderem aprender. Aprenderam a língua, aprenderam a cultura, aprenderam os costumes, aprenderam, na verdade, os seus provérbios, a sua sabedoria. E, na verdade, começaram a usar isso para o bem dos angolanos, para que os angolanos, na verdade, pudessem salvar-se. Neste dia da IECA, nós temos que pensar, na verdade, nas técnicas de como podemos ou de como poderemos continuar ganhando muitos para serem salvos e salvas. E não é só isso, mas também para que estes salvos e salvas, na verdade, conheçam a Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus, enviado para nos salvar. Neste dia em que estamos a nos lembrar dos pioneiros enviados por Deus, porque Deus continua a enviar outros missionários dos nossos dias. Por isso é que a IECA está em todas as províncias. É verdade, nas áreas missionárias ainda temos muito déficit, porque não estamos em todos os municípios, em todas as comunas. Nós não estamos lá, não estamos em todos os distritos. Não estamos. Precisamos de estar em todos os distritos, para que, na verdade, a salvação chegue a todas estas pessoas. Permita a Deus que neste dia em que estamos a pensar na graça que sobreveio sobre Angola,
vinda de Deus há 142 anos. Permita a Deus que nós não nos calemos, mas que nós sejamos estas vozes que Deus usa para que o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo que salva, seja verdadeiramente conhecido. Nosso Deus e nosso Pai, gratidão sempre, pois que é através de Ti que nós somos aquilo que nós somos. Foi por causa daqueles homens e daquelas mulheres que, deixando as suas terras, as suas famílias, a sua língua, vieram ao nosso encontro para nos trazerem Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Continue que esta igreja mostre a Jesus Cristo a muita gente, a muitas pessoas, usando as técnicas que, na verdade, estes missionários trouxeram. Permita, Senhor, nosso Deus, tirar-nos o medo que, na verdade, muitos políticos nos colocam. Bastava falar umbundo, você tem conotação, porque umbundo é falado em Angola. Permita, Senhor, nosso Deus, que não nos sintamos envergonhados pela língua que nós temos. É a língua mais rica que Angola tem. Permita, Senhor, nosso Deus, que nós usemos a nossa língua para podermos atingir as várias pessoas. No nome de Jesus, o Salvador, nós te pedimos que continues a dar as bênçãos. Amém.